Opa, tudo bem? Como é que você tá? Seguinte, hoje eu quero trazer para você aqui um estudo de caso, né? Eu tenho um estúdio onde eu crio conteúdo, crio estratégias de conteúdo para profissionais liberais. E o estudo de caso que eu quero te trazer hoje foi de um cliente que já passou aqui pelo estúdio, tá? Obviamente que eu não vou revelar o nome dele aqui para você, porque isso feriria o contrato que eu firmei com ele ali, contrato de confidencialidade, tá? Mas a gente pode falar sobre os resultados e o que eu fiz exatamente para esse terapeuta conseguir ter resultados financeiros. Primeiro eu vou te dar um geral do que aconteceu, tá? Para você conseguir entender. Seguinte, quando esse terapeuta chegou até mim, né? A gente começou a conversar e eu fiz várias perguntas e dentre essas perguntas eu perguntei para ele quanto que ele estava faturando no mês. Ele disse que o faturamento estava girando em torno de 5 a 7, 8 mil reais por mês. Já era um faturamento ótimo, né? Muito bom. Só que ele gostaria de aumentar o faturamento. O principal fator na busca dele por um profissional estrategista de conteúdo, estrategista ali, era aumentar esse faturamento, né? Tem profissionais que normalmente buscam a gente, né, esses estrategistas para, sei lá, fidelizar a marca ali com a audiência, ou transformar a comunicação em formato da copy mesmo da coisa, né? Ele conseguir transparecer outra coisa, que aí seria um trabalho mais de conteúdo em si. O primeiro caso que eu te dei de exemplo ali foi um caso mais de branding. Enfim, existem vários objetivos específicos que as pessoas trazem, né? Esses profissionais trazem. Só que ele queria, obviamente, que é o que a maioria quer também, resultado financeiro. Show de bola. Baseado nisso, eu fiz, né, junto com ele, a gente montou junto uma estratégia que a gente bateu em 3 pontos. É esse aqui, basicamente, o tema do vídeo, tá? Porque eu acredito que esses 3 pontos, se você mexer nesses 3 pontos dentro do seu negócio, se você é um prestador de serviço, seja um prestador de serviço do digital ou um prestador de serviço que trabalha normal, por exemplo, um terapeuta, psicólogo, nutricionista, e quando eu digo prestador de serviço digital, eu quero dizer designers, editores de vídeo, sociais mídias, estratégias de conteúdo, enfim. Se você se enquadra, né, como um prestador de serviço, é interessantíssimo o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, porque são 3, digamos, braços, pilares do seu negócio que vão bater efetivamente no seu faturamento. Eles são conteúdo, oferta e produto, tá? Foi exatamente isso que eu fiz com ele. Eu mexi em cada um desses pilares dentro do negócio dele. Então, eu vou falar mais ou menos o que eu fiz, tá? Em cada um desses pilares dentro do negócio dele. Quando eu cheguei, né, a gente fez a reunião ali de briefing, eu conheci um pouco do Instagram dele e ele me mostrou o conteúdo dele, né? Eu comecei a analisar esse conteúdo. Eu via que a comunicação dele era aquela comunicação institucional, né? Aquela comunicação de você deveria ter um terapeuta por causa disso aqui, tá? E esse terapeuta em específico, ele falava com mulheres que estavam sendo traídas pelos maridos. Então, ele era um terapeuta de casal focado em traição, né? Só que o conteúdo dele, a comunicação de forma geral, era uma comunicação muito morna, né? No sentido de ele não conseguia demonstrar para a audiência dele que ele, primeiro, dominava aquele assunto, segundo, que ele detinha, né, esse domínio para solucionar um problema. Então, ele tem a solução, a pessoa que é o cliente dele, que é a audiência, tem o problema, e ele não conseguia fazer essa ponte de comunicação. O conteúdo dele não estava comunicando que, basicamente, por detrás dos panos, que era basicamente o seguinte: eu consigo resolver esse problema para você. Eu estou mostrando para você aqui, por exemplo, com casos reais, por exemplo, com técnicas que eu já utilizei e estou te dando de exemplo agora, ele não estava fazendo isso, demonstrando todas essas coisas dentro do conteúdo dele. O conteúdo dele era um conteúdo muito voltado a, por exemplo, né, ele era um cliente que era católico, né? E ele pegava, por exemplo, o que São Tomás de Aquino falava sobre relacionamento, e ele colocava lá. É algo válido? É. Só que, qual que é o problema? A coisa não é acessível, né? E você tem que se lembrar primeiro que o seu conteúdo, a sua comunicação, ela precisa primordialmente, por mais que ela seja complexa, ela precisa primordialmente atender o como aquele público entende essas informações. Esse público em específico, né, desse terapeuta, eram mulheres, né, casadas, elas tinham ali problemas no relacionamento, obviamente, porque o marido estava traindo ela, só que normalmente elas tinham filhos. O que elas gostavam de consumir? Consumia Globo, né, de forma geral, ligava na novela da tarde ali, né, e consumia, lia revista de mulher, seguia a influenciadora. Então,
quando a gente pega esse estilo de mulher, esse estilo de público, melhor dizendo, a gente consegue notar que esse público, ele não consome, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que é um intelectual monstruoso, né? Um santo gigantesco da Igreja Católica. Então, quando eu comunico dentro do meu conteúdo uma coisa, mas o meu cliente, a minha audiência, as pessoas que me acompanham e que vão comprar de mim, elas não estão sintonizadas, conectadas com isso que eu estou falando, eu vou, obviamente, falar para as paredes, que é o que acontece com a maioria dos profissionais. Eles não conhecem de fato o público deles. E esse é o primeiro ponto aqui, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi o quê? Eu comecei a olhar e tentar conhecer cada vez mais o público que comprava aquela solução. Foi isso que eu comecei a fazer logo de cara. E o que eu fiz? Né? Uma coisa que eu indico você a fazer também se você presta serviço. Eu peguei o Instagram dele, loguei dentro do meu celular e comecei a ler DM por DM, conversa por conversa. Tudo aquilo eu ia arquivando e colocando dentro de uma planilha, porque ali eu tinha os padrões comportamentais das pessoas que estavam falando comigo, das pessoas que gostavam mais ou menos e se identificavam mais ou menos com aquele assunto que eu estava falando. E quando eu fiz essa análise foi quando eu notei isso. Eu falei, velho, você está falando de uma coisa, só que o seu público, ele não consome essas coisas. Muitas vezes o seu público nem católico é, então essa mulher não vai nem saber quem é Santo Tomás de Aquino. Pode ser que se você, por exemplo, vendesse terapia de traição para mulheres católicas, pode ser que aí essa comunicação sua faria sentido, mas muito longe ainda, muito longe. Você está tendo uma comunicação muito difícil dentro de uma rede social que é social. É uma rede que as pessoas entram para socializar. Essa mulher, por exemplo, quando ela entrava no Instagram, esse tipo de público, essa mulher, ela entrava no Instagram para ver a Virgínia, para ver a influenciadora, para ver a vida da mulher, para ver o casamento, essas coisas. Ela não entrava para aprender nada. E quando você coloca um texto de Santo Tomás de Aquino, o que você acha que essa mulher vai fazer? Ela vai ignorar o seu conteúdo, a sua comunicação. É isso que ela vai fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a sua comunicação. Porque sem a sua comunicação, que basicamente é o conteúdo, se ela não estiver ajustada, as pessoas não vão nem olhar para você. Elas vão nem começar a tentar entender o que você está falando ali. Então, a primeira coisa, ajuste de comunicação. E isso se dá primordialmente em conhecer intimamente o público com quem você está e quer se comunicar. E principalmente o público que vai comprar de você. Né? Aquele terapeuta, ele queria muito falar de uma maneira católica, de uma maneira bonita, de uma maneira, sabe, bela, etc. Só que a mulher, muitas vezes, ela não consumia esse tipo de conteúdo. Na verdade, na maioria das vezes. Ela era uma mulher comum, do dia a dia, que cuidava dos filhos, cozinhava com o marido, dona de casa, que assistia novela da tarde. Ela não tinha tanto conhecimento assim. E tá tudo bem. Né? É o tipo de público com quem ele está falando. Aquele problema que ele disse que resolve está intimamente ligado com esse tipo de público. Tá tudo bem. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ajustar a comunicação primeiro nesse ponto. Simplesmente de ajustar essa comunicação, sem bater ainda nos outros dois pilares, que é a oferta e produto, as pessoas já começaram, essas mulheres, né, basicamente, já começaram a buscar ele de uma maneira mais intencional. Ele já começou a ter mais engajamento. Eu não vou ter a mensagem que ele mandou para mim aqui, para colocar o print aqui, mas enfim, ele começou a me mandar mensagem falando assim, o engajamento está aumentando, as pessoas estão curtindo mais, estão comentando mais, estou recebendo mais DMs que o normal, né? Então, por quê? Por que isso aqui começa a acontecer? Porque as pessoas começam a se identificar com aquele conteúdo. O que é se identificar? Elas leem aquele conteúdo, veem aquele vídeo e falam, caraca, é isso que eu sinto. Caraca, é isso que eu passo, né? Ela sente um negócio tão interno, tão assim, é isso que acontece comigo, que ela fala, se ele está sabendo comunicar exatamente o que eu passo, o que eu penso, o que eu sinto, possivelmente ele também tem a solução para aquilo. Possivelmente ele deve saber resolver aquele problema. Eu vou falar com ele. Então era isso que foi isso que começou a acontecer, né? Só de ajustar a comunicação, só de ajustar o conteúdo. Então, ajustar o conteúdo, entender o seu público é a coisa principal que tem e primordial que tem dentro da rede social, se você produz conteúdo para a rede social, né? Então, esse é o primeiro ponto, conteúdo. Ajustar o conteúdo e para quem você está falando. O segundo ponto é a questão do produto, né? O que significa ajustar o produto? Ajustar o pilar produto. Agora que você tem uma pessoa, um cliente que está disposto a te ouvir, está disposto a comprar aquela solução que você tem, você precisa entregar e ter uma solução para mostrar para essa pessoa. Você gerou interesse.
Você gerou um gatilho dentro da pessoa. Ela quer conhecer mais, mas agora você precisa mostrar um produto que seja compatível com essa vontade. Que seja compatível e que, principalmente, suporte e consiga resolver de fato aquele problema, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente monta um produto que dê suporte para a pessoa, ajude ela de verdade a resolver aquele problema e que, quando a pessoa olhar para aquele produto, ela olhe e fale, caramba, isso aqui tem muito mais do que eu poderia imaginar. Eu tenho que comprar isso aqui, né? Eu tenho que comprar. O que acontece é o seguinte, como é que você faz para ajustar o produto nisso aí? De novo, entra aqui o conhecimento do público. Você precisa conhecer muito bem o seu público para entregar aquilo que ele já espera, né? Então, por exemplo, dentro desse mercado de mulheres, as mulheres, elas gostam muito, eu descobri isso, ó, é uma coisa muito aleatória, mas eu descobri que mulheres, assim, nesse tipo de característica que eu te disse aqui, elas gostam de padronização. O que significa padronização? Elas gostam de saber o que é o signo delas, qual que é o signo delas, como é que elas estão se regendo perante aquele signo. Elas gostam de se colocar em caixinhas, de buscar definições para elas tentarem melhorar em alguma coisa e se conhecerem melhor. Baseado nisso, o que eu falei para o terapeuta? Eu falei o seguinte, ó, você pode colocar dentro do seu entregável, a gente não está nem falando do produto principal, eu estou falando só de coisas que vão apoiar esse produto. Você pode colocar como um bônus, por exemplo, dentro desse produto principal, uma análise de temperamento. Porque uma análise de temperamento vai fazer com que essa mulher entenda quais são as boas e más inclinações dela, né? E além de você entregar a sua terapia, o seu tempo para ela aqui, a sua consulta, que é o seu produto principal, você vai estar entregando um suporte muito bom e que chama a atenção dela. Isso faz com que a pessoa, quando olhe para o seu produto, ela sinta vontade e mais desejo de comprar, né? Outra coisa que a gente fez, né? Além de colocar bônus desse tipo, bônus que chamam a atenção e que vão apoiar, né? Não é só uma coisinha que você coloca ali para chamar a atenção, são coisas que realmente vão apoiar ali o seu produto principal, né? O que você pode fazer também? Obviamente, ajustar o seu produto principal, que nesse caso era o atendimento terapêutico desse terapeuta. Ao invés, né? Aí o que eu tinha que fazer também, que é o primeiro passo? Eu tive que olhar para o mercado dele. Como é que o mercado trabalha? O mercado trabalha entregando uma consulta a R$ 100, por exemplo. Uma consulta a R$ 200. É assim que os terapeutas vendem. Eu falei para ele, ao invés da gente fazer isso, da gente entregar somente uma consulta para ela aleatória, que muitas vezes não vai resolver o problema dela, você pode entregar agora um acompanhamento terapêutico com ela, que é planejado. Cada encontro ali você vai tentar bater num problema específico, obviamente levando em consideração que essas pessoas, elas são diferentes, têm problemas emocionais diferentes, então você vai ter que dar uma ajustada no meio do processo. Mas aí você pode entregar, digamos assim, um programa de acompanhamento. Em vez de você entregar uma consulta para essa pessoa a R$ 200, você pode entregar 10 consultas e cada uma custar R$ 100. O que acontece? A mulher vai olhar e vai falar, eu vou levar 10 consultas e cada uma olhando de forma unitária, ela vai estar mais barata do que a consulta mais cara, do que a consulta unitária. Então, se você compra a consulta unitária e é R$ 200, e você pode comprar um acompanhamento que tem o bônus de temperamento e que esse acompanhamento é já ajustado para você e você vai ter 10 acompanhamentos aqui, 10 consultas, pela metade do preço olhando somente a consulta, qual é o produto que chama mais atenção? Só uma consulta aleatória de R$ 200 ou um acompanhamento terapêutico que cada consulta está pela metade do preço e você ainda recebe um bônus de temperamento que vai ajudar você a identificar quais são os seus gatilhos de inclinação ruim e inclinações boas. Qual que chama mais atenção? Foi exatamente isso que a gente fez. A gente montou um produto olhando para o cliente e olhando para o mercado. Essas duas coisas você também precisa fazer caso você queira ter um negócio de sucesso na internet. Tá? Você tem que olhar para como a pessoa, o cliente, o que ele sente, o que ele precisa, o que ele vai demandar de você, e você tem que olhar também como o mercado entrega essa solução. Porque muitas vezes o mercado está entregando essa solução de uma maneira ruim, e você pode refazer, que foi o que a gente fez. Tá? Depois disso, né? Aí agora a gente tem um produto e tem uma comunicação muito boa. De novo, aqui eu estou resumindo muito o que a gente fez, né? Obviamente que a gente teve um processo de 1 ano para fazer tudo isso, tá? Não é uma coisa simples de se fazer. Só que aqui você já pode começar a pensar o que você pode fazer. Você tendo o produto e tendo o conteúdo, agora você tem que fazer o quê? Você tem que ter a ponte entre essas duas coisas.
Você se comunica com a pessoa, ela chega até você e fala, eu quero receber o que você tem de solução para mim. Você tem a solução. E o que você tem que ter no meio para comunicar essa solução, fazer a ponte? A oferta. A oferta, ela entra aqui como algo que vai fazer a ponte entre a pessoa que chegou por você, sentiu interesse através do conteúdo, e que, a partir do que você comunica nessa oferta, você já vai demonstrar, fazer a pessoa ter mais interesse e mais vontade de comprar a sua solução, que é o seu produto. Então, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo aqui uma aula que eu explico exatamente como que se monta uma oferta, baseado numa fórmula que é o que eu usava e utilizo ainda com os meus clientes, tá? Essa fórmula é a fórmula que eu tirei do livro One Million Offer, do Alex Hormozi, tá bom? E ela é essencial para quando você pensa em montar alguma oferta, tá bom? Essa aula é essencial. Depois dê uma olhada nela, que é uma aula de, se não me engano, 40 minutos, tá? O que a gente fez? A gente montou uma oferta que, quando a pessoa chegasse até o meu terapeuta, o meu cliente, a comunicação dele fosse uma comunicação estratégica de venda. Ele ia, entre aspas, tá? Só para você entender. Ele iria falar o que aquela pessoa queria ouvir. Então, ele ia falar, é esse o seu problema? Essa é a sua realidade? A pessoa, eu entendi. Para você resolver, você vai precisar de tanto tempo. Ou você vai precisar resolver primeiro esse problema. Eu tenho essa solução que se encaixa nisso aqui. De novo, aqui eu estou resumindo muito bem para a gente não ficar com um vídeo tão longo, tá? Você pode depois entrar nessa aula de oferta que vai ter um exemplo muito bom lá dentro e você vai conseguir encaixar exatamente nesse meio. Só que eu montei uma oferta para fazer com que o produto e o conteúdo fosse exatamente, essa oferta fosse o meio dessas duas coisas, fosse a ponte. Por quê? Vamos agora dar uma visão geral da coisa. Quando você olha conteúdo, que é o que faz as pessoas chegarem até o seu negócio, as pessoas serem atraídas até o seu negócio, e é despertado o interesse das pessoas a partir da sua comunicação, você precisa ter algo para mostrar para essa pessoa aqui que é a sua solução. Você sentiu interesse, eu sei que você tem esse problema, mas eu tenho essa solução aqui para você. E agora eu vou comunicar para você, para fazer essa ponte, para você entender o que significa isso aqui, eu vou ter um terceiro pilar aqui, que é a oferta. Então, aqui a gente encaixou os 3 pilares de forma exímia. De forma exímia, tá? Quando a gente fez isso, ele saiu daquilo lá que eu te falei de 5 mil, entre 5 mil a 8 mil reais mensais, ele chegou num patamar de faturar no mês 40 mil reais mensais, 45 mil reais mensais. Ele ficou nessa média. Simplesmente por ajustar conteúdo, oferta e produto, tá? Essas 3 coisas eu julgo dentro aqui do meu negócio, e quando eu vou atender os meus consultorados, eu julgo ser os pilares principais de qualquer negócio na internet. Normalmente, depois de anos aí atendendo as pessoas, entendendo quais são os problemas, normalmente na verdade o seu problema, ou o problema dessas pessoas que eu atendi, elas estavam enquadrados em algum desses pilares. Então, se você tem, por exemplo, um problema de audiência, um problema de comunicação, um ruído na sua comunicação de posicionamento, o seu problema provavelmente está em conteúdo. Se você até atrai novas pessoas, as pessoas sentem interesse pelo seu produto, mas elas não compram, provavelmente o seu problema está na sua oferta, na comunicação, no como você mostra e demonstra a sua solução. Se você tem pessoas chegando, pessoas que você consegue até comunicar a sua solução, ela entende, só que quando ela compra coisa, ela não é satisfeita, ela não fica satisfeita, ela não resolve o problema dela, ela não vira um cliente que fala bem de você, indica você, e isso aqui é muito importante, provavelmente o seu problema está em produto, tá? Então, essas 3 coisas, elas sempre vão bater em todos os problemas que as pessoas têm aqui na internet. Pela minha experiência, por atendimento de várias pessoas e clientes aqui, tanto do estúdio como prestação de serviço, e também, principalmente, em mentorias e consultorias que eu dou também. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo, caso você tenha interesse em fazer parte da minha consultoria individual, que a gente vai olhar basicamente isso aqui para dentro do seu negócio, tá bom? Olhando tudo isso, essa experiência que eu tive com essas pessoas, repito, normalmente os problemas estão enquadrados nesses 3 campos aqui, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar linkado de novo aqui o vídeo sobre oferta, que é um vídeo importantíssimo para você, caso você não tenha uma oferta montada ainda. É assim, eu julgo que esse vídeo é um dos melhores vídeos que eu tenho aqui no meu canal, que é uma aula mesmo que eu dou. Eu vou deixar ele linkado aqui, caso você queira assistir essa aula, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever também no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não se inscrevem no canal, então se inscreva. Porque eu estou trazendo bastante conteúdo aqui, né? Eu estou até num desafio agora de 30 dias postando. Esse vídeo aqui, se não me engano, vai ser o 15º, 16º.
E a gente está nesse desafio. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando o que aconteceu no final desses 30 dias, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.